Olha só, o tema de hoje é muito importante, hein? Direitos do devedor. Isso mesmo, direitos do devedor. Professor, os devedores têm direito? Tem direito também, né? Não é? Normalmente nós estudamos os direitos dos credores, né? Do autor de uma ação, mas o devedor também tem muitos direitos e você precisa saber. Então, vamos lá. Esse é o nosso bate-papo de hoje do Questão de Direito. Olha que legal, hein? Quando a gente fala de devedor, vamos pensar na seguinte situação. Ou existe um documento que torna essa pessoa devedora, ou existe uma sentença judicial. Para diferenciar isso, vamos lá. Nós temos os títulos executivos extrajudiciais, previstos no Código de Processo Civil. Esses títulos eu posso chamar de cheque, nota promissória, debenture, duplicata, contratos, né, um contrato assinado pelas testemunhas, inclusive, pelo credor e devedor, e também duas testemunhas. Tudo isso é um documento muito importante que me permite começar um processo no segundo tempo do jogo. Lembra você que quando a gente fala de processo, nós temos duas fases. Apesar do sincretismo processual, que é um sincretismo, né, um princípio importante que unificou o processo ainda é dividido em duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase, fase de conhecimento, fase cognitiva. A segunda fase, chamada de fase de cumprimento de sentença ou fase de execução. Então o processo de procedimento comum, ele tem duas fases. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, me permite começar no segundo tempo do jogo. Ou seja, eu vou abrir mão do primeiro tempo, que é aquela fase de conhecimento, aquela fase também chamada de cognitiva. Professor, o que eu ganho com isso? O credor, ele ganha tempo com isso. Um processo, a parte mais demorada, a fase mais demorada de um processo é justamente a fase de conhecimento, a fase cognitiva. Quando eu tenho um documento muito importante que me permite começar no segundo tempo do jogo, eu posso fazer a cobrança direto. Eu não preciso fazer uma ação de cobrança, eu faço, na verdade, uma ação de execução. Quando eu falo de ação de execução e ação de cobrança, são ações diferentes. A ação de cobrança, eu passo pelaquela fase demorada de conhecimento e entro na fase de execução. Já a ação de execução, eu não preciso passar pela fase de conhecimento. Por quê? Eu tenho um baita documento, um documento muito importante, que eu já consigo cobrar direto no segundo tempo do jogo, hein? Vamos guardar assim, processo, 2 tempos. Igual a partida de futebol, não tem 2 tempos? O processo tem 2 tempos. Primeiro tempo é a fase de conhecimento, fase cognitiva. O segundo tempo é a fase de execução. Então nós temos duas fases aí no processo. Olha que interessante. Então eu me torno devedor toda vez que eu tenho contra mim, né, ou eu assinei um documento e não cumpri a obrigação. Esse documento é chamado de título executivo extrajudicial. Pode ser protestado em cartório, né, e pode também ser objeto de processo de ação de execução. Nós temos vários exemplos aí, mas o cheque muito utilizado, não só o cheque, o contrato de prestação de serviço também. Além do contrato de prestação de serviço, nós temos também a debenture, nota promissória, duplicata, entre outros documentos, tá bom? Então fique atento em relação a isso, porque são documentos que eu posso cobrar direto. Ou seja, já entro no segundo tempo do jogo e faço essa cobrança. Olha só que interessante, ó. Quando não tenho esse documento, esse baita documento, eu, na verdade, credor, preciso cobrar o devedor, mas eu não tenho um documento, então eu faço uma ação de cobrança. Essa ação de cobrança ou qualquer processo que tenha a fase de conhecimento me permite usufruir do segundo tempo do jogo. Esse segundo tempo é chamada de cumprimento de sentença. E aí sim, quando eu falo de cumprimento de sentença, é sinal que teve a primeira fase do jogo. Ou seja, teve a fase de conhecimento, a fase de cognitiva, como é chamada. E aí eu faço a cobrança. Então o devedor, olha só, ou ele vai ser cobrado através de uma ação de execução, porque o credor tem um baita documento, um título executivo extrajudicial que permite começar no segundo tempo do jogo, ou ele vai ser cobrado porque ocorreu o primeiro tempo do jogo, ocorreu a fase de conhecimento, a fase cognitiva, e após uma sentença, vai para a fase de execução. Então você que está nos assistindo, não confunda, hein? Nós temos a fase de execução e a ação de execução, são coisas diferentes. Eu vou usufruir da ação de execução, que eu entro direto na fase de execução, quando eu tenho um título executivo extrajudicial. Toda vez que eu tenho apenas um simples documento que não é reconhecido como título executivo extrajudicial, eu preciso começar o processo do começo. Ou seja, o processo precisa ter duas fases, de conhecimento e de execução. Quando a gente fala desses direitos do devedor, vamos começar pelo Código Civil. Olha que interessante. E o Código Civil, ele dá o direito ao devedor de parcelar. É isso mesmo, hein? Existe o parcelamento judicial. Você deve ter escutado por aí esse parcelamento judicial. Então vai saber hoje aqui no Questão de Direito que é uma realidade. Quando a gente fala de parcelamento judicial, ele existe, hein? Professor, eu preciso da anuência do credor? Não.
Parcelamento judicial é um direito do devedor. Lembra o nosso título do programa de hoje? Direitos do devedor? Então nós explicamos aí como que ele é cobrado judicialmente, né, normalmente aí ou através de uma ação de execução ou através de um cumprimento de sentença. O mesmo caso esse devedor, se ele foi cobrado, ele pode parcelar o débito. Olha só, na ação de execução, quando existe um título executivo extrajudicial, o credor vai e cobra. Ele não precisa passar pelo primeiro tempo que nós conversamos naquela fase de conhecimento. Já vai direto na fase de execução. Ou seja, mais rápido, mais célere o procedimento. Mas o devedor vai ser citado. Citado para pagar em 3 dias, isso no processo de execução, na ação de execução, no procedimento de execução. Ele vai ser citado para pagar em 3 dias, ou ainda ele pode parcelar. Olha que beleza, esse parcelamento não é um parcelamento, um acordo feito entre o credor e o devedor, é um direito do devedor. Então você, olha só, presta atenção no programa, olha que bacana isso, hein? Você tem direito a parcelar judicialmente. Como que funciona esse parcelamento? É um direito que eu tenho, que você tem, que qualquer devedor teria, de fazer um depósito de até 30%, você faz o depósito, e parcela o resto em até 6 vezes. Isso mesmo, hein? Tá lá no Código de Processo Civil. Eu deposito 30% do valor da dívida, do débito, e parcelo o resto até 6 vezes. Posso parcelar em 2? Pode. Em 3? Pode também. Em 4? Também. 5? Também. Até 6 vezes. Professor, mas não tem juros? Tem sim. Tem correção monetária sobre cada parcela e juros de 1%. Tá? Então tem uma correção, sim, monetária e juros de 1%. Então tem juros, sim, e isso já é regulamentado pela nossa legislação. Mas olha que interessante. Então o devedor, ele pode parcelar através de um acordo, que aí não tem limite. Quer fazer um parcelamento em 20 parcelas do cartão de crédito? Pode fazer. 30 parcelas? Pode fazer. 10 parcelas? 12 parcelas? Pode fazer. Mas judicialmente falando, de direito material, eu consigo, devedor, parcelar até 6 vezes. 30% de entrada e parcelo até 6 vezes. Quando o devedor não concorda com a cobrança, por algum motivo, no cumprimento de sentença, você tem direito à defesa, você, o devedor. O devedor tem direito de se defender através da impugnação. Do cumprimento de sentença, cabe uma peça, uma medida judicial chamada de impugnação. Impugnação. Olha que legal. Impugnação. Já quando existe um processo, esse processo ele entra direto na fase de execução, ou seja, a chamada ação de execução, direto na fase de execução, a defesa é outra. Da ação de execução, cabe embargos ao devedor. Da ação de execução, a defesa é embargos ao devedor. Olha que interessante. Então nós temos aí a defesa do cumprimento de sentença e a defesa da ação de execução. Professor, são coisas diferentes? São. Por quê? Quando eu tenho uma ação de execução, eu comecei no segundo tempo do jogo. Ou seja, não teve o primeiro tempo a fase de conhecimento. Comecei no segundo tempo do jogo, e aí a defesa dessa ação de execução na verdade, eu tenho como direito a defesa e o devedor, eu tenho direito de fazer o embargos, olha o nome da defesa, hein? Embargos ao devedor, tá? Então o nome da defesa, contra a ação de execução. Já na ação de procedimento comum, que quando eu ganho isso na sentença, eu tenho que cobrar o que eu ganhei. O procedimento de cobrar aquilo que eu ganhei é chamado de cumprimento de sentença. E também, pelo contraditório, o devedor também tem direito a se defender. O direito que ele tem a se defender é chamado de impugnação. Então vamos lá, juntos agora, ó. Contra a ação de execução, cabe a defesa. Qual que é a defesa? Embargos à execução. Contra o cumprimento de sentença, ou seja, teve uma sentença, teve os 2 tempos do jogo, né, os 2 tempos do processo, fase de conhecimento e fase de execução, cabe aí impugnação. Então, são as defesas feitas judicialmente pelo devedor. Mas nós temos outras defesas também, né? Nós temos aí embargos à adjudicação, embargos à arrematação. Então, quando ocorre um leilão, a asta pública, e o devedor perde o seu imóvel, o seu bem imóvel, ele pode se defender. Tem um prazo de 5 dias para se defender, é uma medida judicial que chama embargos à arrematação. Então, até em leilão dá para se defender, é um direito que você tem, é um direito que o devedor tem, embargos à arrematação. Nós temos também, olha só, a ação monitória. Nós temos a ação de cobrança, que a ação de cobrança tem a primeira fase, tem a segunda fase. Temos a ação de execução, que só tem a segunda fase, então esqueço a primeira fase. E temos a ação monitória. A ação monitória é uma ação importante de procedimento especial. Essa ação monitória, eu costumo dizer que um papel de pão eu posso cobrar de você com uma ação monitória. Um papel de pão assinado por você, uma confissão de dívida. A ação monitória ela dá força executiva a qualquer documento. Quais documentos, professor? É muito comum a gente lembrar da ação monitória para o cheque prescrito, a nota promissória prescrita, ou seja, o documento que já perdeu força jurídica, né, caiu na prescrição.
Qualquer documento prescrito, eu posso usufruir da ação monitória para cobrar, hein? Além desses documentos prescritos, eu posso também usufruir de qualquer documento. Quando eu falo qualquer documento mesmo. E-mail, não só e-mail, mas também papel, mensagem no WhatsApp, no Messenger. Tudo isso eu posso pegar esse documento e pedir força executiva no judiciário. O que é essa força executiva? Justamente isso. Ganha a força executiva, eu consigo cobrar você. Nós tivemos um caso interessante no escritório que a amiga emprestou mais de 60 mil reais para outra amiga. Não tinha prova nenhuma. A única prova que tinha, na verdade, que não era bem uma prova, era o e-mail. Ela conversando com a amiga por e-mail. Pegamos esse e-mail e conseguimos fazer uma ação monitória e ela conseguiu receber parte. Não conseguiu receber tudo, mas conseguiu receber parte do dinheiro que ela emprestou. Então, muitas vezes o que salva é a ação monitória de procedimento especial. Então, quando a gente fala de cobrar alguém, nós temos 3 ações importantes aí. A ação de cobrança, mais demorada. A ação de cobrança tem o direito a se defender, contestação, é o devedor tem o direito a se defender. Temos aí a ação de execução, que começa no segundo tempo do jogo. A defesa é o embargo à execução. E temos a ação monitória, que é a defesa do devedor, é o chamado embargos à monitória, tá? Tem uma discussão em relação a isso, mas a defesa concreta é essa, embargos à monitória. Olha que interessante, estudando muito aí os direitos dos devedores, né? O devedor tem direitos. E aí também aparecem alguns princípios. Nós temos um princípio importante na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio quer dizer, esclarece que o devedor não pode ser exposto ao ridículo, ou seja, se eu devo, eu posso ser cobrado, mas não posso ser humilhado. Então você, quando você deve, você pode receber ligações de cobrança, mas ligações dentro do horário comercial. E quando você não atender o telefone, ninguém pode passar o recado para um parente, olha, avisa ele que ele tem que pagar, hein, senão vamos processá-lo. Não pode. Então a cobrança tem... Eu costumo dizer que empresa de cobrança tem que saber cobrar, porque senão, além de não receber, ainda vai ter um prejuízo de danos morais. É uma realidade, né? Então, direitos do devedor, ele não pode ser humilhado. Isso é dignidade da pessoa humana. Pode ser cobrado, mas não pode ser humilhado. Então, cuidado com isso. Outro princípio importante é da menor onerosidade ao devedor. Professor, o que quer dizer esse princípio? Menor onerosidade ao devedor. Esse princípio quer dizer que o devedor, ele deve, né? E o credor está cobrando, o credor ou os credores. E aí, quando ele tem vários bens penhorados, qual que vai à asta pública, a leilão? Justamente aquele bem que gera uma menor onerosidade a ele. Justamente um bem, móvel, imóvel, que judia menos o devedor. Como assim? Olha só. O devedor está devendo. Eu sou credor, estou cobrando o devedor. Judicialmente, vai o oficial de justiça e bloqueia um carro, uma moto e uma casa. Professor, o que pode ir à asta pública? A moto, depois o carro. Por último, a casa. Por quê? Porque a casa é onde o sujeito vai morar, ou melhor, ele mora, reside. Então, a cobrança tem que ser feita, mas gerar, por incrível que pareça, a cobrança tem que ser feita, porém, ela vai gerar um dissabor menor possível ao devedor. Então, o devedor não pode ser humilhado, e também, se existem bens, tem uma regra aí, que é a menor onerosidade. Quando a gente fala menor onerosidade, quando eu vou cobrar alguém, sempre eu vou cobrar dinheiro, bloquear a conta, tentar lhe fazer pagar com dinheiro, depois com bens móveis, e por último com bens imóveis. Existe essa regra, porque o devedor, ele tem que ser cobrado, ele é obrigado a pagar, mas não pode sofrer um abuso, né? Ou seja, ele tem que ter uma menor onerosidade possível na cobrança, ok? Então, um princípio muito utilizado, menor onerosidade. Olha só também, ó, nós temos ainda o direito do bem de família. Bem de família é aquele único bem que eu tenho, ou único bem, ou eu tenho vários bens, né, bens imóveis, e esses bens imóveis que eu tenho, um deles eu moro. Esse que eu moro, que eu resido, é conhecido como bem de família. Para execução, ou cumprimento de sentença, é uma ótima tese de defesa. O bem de família é aquele bem que ninguém tira de você. Professor, mas o bem de família tem uma discussão? Tem uma discussão. Qual seria o valor do bem de família, né? Nós temos casos aí de jogadores de futebol, casos importantes, casos interessantes, que os jogadores perderam a sua propriedade de mais de milhões. E aí a justiça entendeu que não era bem de família. Por mais que ele tinha uma propriedade no seu nome, essa propriedade tinha um valor maior de 2 milhões. Então não era considerado bem de família. Vende, depois compra um bem de família, um valor de mercado, um valor mais acessível a todos, e o restante tem que pagar a dívida. Então tem uma discussão em relação a isso. Bem de família é aquele bem protegido. O professor é vinculado à família, né? Tem que ser papai, mamãe e 2 cachorros. Não, hoje não mais, hein? O bem de família não interessa o tipo de família. Nós temos hoje no Brasil cerca de 10 modalidades de família diferentes. É uma realidade, hein?
10 modalidades de famílias diferentes no Brasil. Então todas as famílias são protegidas pelo bem de família. Então olha só, o sujeito que mora sozinho tem bem de família, sim senhora, hein? Mora 2 homens, 2 mulheres, tem bem de família também. Tá? Mora com meu cachorro e com meu gato, é bem de família também. Não importa se é união estável ou é casamento. Bem de família é aquele bem que é o bem que você reside. Professor, eu tenho 7 imóveis. Um deles eu moro. Existe bem de família? Existe. Porque o bem que você mora é bem de família. Os outros bens imóveis podem ser penhorados, né? Podem ser bloqueados, podem ir à asta pública, mas o seu não, porque é o bem de família. Existe essa proteção. Cuidado! O fiador, como sempre, né, no contrato locatício, no contrato de locação, ele não tem esse direito ao bem de família. Ou seja, o fiador, quando ele aceita ser fiador, não tem direito a bem de família. Essa tese não é uma boa tese de defesa, tá? Então fica atento em relação a isso. Nós temos uma lei ainda que trata da impenhorabilidade. Professor, o que é isso? Diversas situações que ocorrem o instituto dessa impenhorabilidade, ou seja, não pode ser penhorado. O salário não pode ser penhorado. Ocorreu uma mudança recente, até 30% do salário para quem tem registro em carteira, CLT, ou ainda também, não só registro de carteira, mas também servidor público, pode descontar aí 30%. Uma ordem judicial pode obrigar o RH a descontar 30% do que você ganha. No passado era absoluto, né? Não poderia nada do salário, hoje pode 30%. Então cuidado, tem uma jurisprudência forte nesse sentido, tem um bom fundamento para isso. Mas em regra o salário é impenhorável, salvo exceção, 30% do que você ganha. Ou seja, 30% pode ser bloqueado. Outra situação importante também, a poupança, hein? Até 40 salários mínimos ninguém mexe, é impenhorável. A poupança até 40 salários mínimos ninguém mexe. Ah, professor, esse é objeto de fraude, isso aí tem várias poupanças, tem uma discussão em relação a isso, mas também é. E olha só, dentro dos direitos dos devedores, vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Quando falamos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, é importante lembrar que você, consumidor, se não pagou, pode ser cobrado. Mas tem prazo para ser cobrado, hein? Tem prescrição do Código de Defesa do Consumidor, 5 anos, hein? Você pode ser cobrado em até 5 anos, tá? Então, quando é uma relação de consumo, lembra você que relação de consumo só existe quando tem o consumidor de um lado e do outro lado tem o fornecedor de produto e serviço. Senão não é relação de consumo, é uma relação cível, né? Relação de consumo tem que ter consumidor e fornecedor de produto e serviço. Relação de consumo precisa ter também um contrato de adesão, que é o contrato do direito do consumidor, regulamentado lá na Lei 8.078. Quando existe uma relação de consumo, o direito também protege o devedor. O consumidor que não pagou o cartão de crédito, não pagou o produto que ele comprou, por algum motivo, ele tem direitos. Quais são os direitos? O primeiro direito que o Código de Defesa do Consumidor esclarece é a situação da prescrição, né? 5 anos. Se você não pagou o cartão de crédito, o banco tem 5 anos para te cobrar. E depois disso? Depois disso não pode cobrar mais, né? Ele tem 5 anos para te cobrar, judicialmente e administrativamente. Inclusive, se o seu nome está no SPC e Serasa, após 5 anos tem que sair. Professor, mas eu não paguei. Mas você tem que tirar. O seu nome não tem que estar mais lá no SPC e Serasa, mesmo que você não pagou. É um direito seu, o direito do devedor, tá bom? Outra situação importante também, olha que legal, hein? Também o Código de Defesa do Consumidor ele protege essa situação. O consumidor não pode ser realmente humilhado na cobrança, né? Uma cobrança vexatória. Ou seja, o consumidor pode ser cobrado, porém, no horário comercial, telemarketing, ligações ativas, não pode ser cobrado quando não é ele, né? Então a mãe dele atendeu, olha, avisa ele que ele tem que pagar. Isso já é um constrangimento. Então olha só, o cobrar hoje em dia, né, é uma arte, você tem que saber cobrar. Porque quem cobra mal, ainda de não receber, o que vai acontecer? Vai sofrer uma ação de perdas e danos, então vai ter um prejuízo maior, tá bom? Então a ideia de hoje é essa. Olha só então, vamos concluir então. Sempre que a gente fala de cobrança administrativa, tem que respeitar o horário comercial, não pode ser vexatório, humilhante, as cobranças por e-mail, via carta. Toda cobrança abusiva ou indevida gera perdas e danos, hein? Se você foi cobrado de um valor que você não deve, nunca contratou aquele produto, cabe ação de perdas e danos. Outra situação importante também é que a cobrança na relação de consumo tem 5 anos que pode ser feita, hein? Cartão de crédito, cheque, não tem jeito, o banco pode te cobrar até 5 anos, é o prazo prescricional. E quando a gente fala de cobrança, tem defesa, o devedor tem direito à defesa. Lá na execução, na ação de execução, qual que é a defesa? Embargos à execução. No cumprimento de sentença, qual que é a defesa? Impugnação. Na ação monitória, embargos à monitória. E o devedor tem direito a pagar parcelado. É o parcelamento judicial. 30% de entrada e parcelado até 6 vezes na execução. Até 6 vezes. Tem juros, tem correção monetária, juros de 1% e a correção monetária aí de todo o valor. Olha que interessante, olha que bacana. Então, você
o programa foi feito para você saber, né, que você tem um parente, tem um conhecido que é devedor, também tem direito. O direito protege o devedor. Apesar de levar nome, o devedor é caloteiro, o devedor é isso, é importante conhecer os seus direitos, mesmo porque em época de crise, muita gente devendo, tem que saber que pode ser cobrado, mas tem regras para isso, não pode ser abusivo. Então a intenção do programa é uma questão de direito, mais que ensinar você, mais que ajudar você, passar orientação, te qualificar, também tem uma função social, tá bom? Espero você no nosso próximo programa. Um abraço para vocês, saúde e sucesso. Tchau!